Bom dia, meus irmãos. É um privilégio poder estar falando, compartilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus nesta EBV de hoje, né? 14 de março de 2021. Ainda estamos em quarentena. E pela misericórdia de Deus, a vacina já está aí e dentro em breve nós estaremos juntos na casa do nosso Deus, louvando e engrandecendo o seu nome e realizando a nossa escola bíblica dominical presencial, né? Com todos os irmãos presentes. Hoje nós vamos estar vendo um texto lá no livro de Lucas, no capítulo 4, versículos de 38 a 44. E esse texto fala exatamente da cura da sogra de Pedro, né? Mas neste momento nós vamos estar lendo como versículo-chave para a nossa reflexão e para a nossa palavra dessa manhã, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 2, que diz assim: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Paulo escrevendo a Timóteo, né? E ao lermos os evangelhos, nós podemos ter a impressão de que o principal ministério de Jesus eram os milagres. Todos os 4 evangelhos registram, e até repetidamente, alguns dos milagres que Jesus fez. E o nosso texto, porém, mostra que a pregação do evangelho era altamente significativa para Jesus. Os milagres aconteciam por consequências e até por circunstâncias, mas não era o principal objetivo de Jesus, né? E os 4 evangelhos registram várias vezes alguns milagres e até repetidamente alguns dos milagres de Jesus. Nesse texto aí especificamente, de Lucas capítulo 4, a partir do versículo 37 a 38, depois da cura da sogra de Pedro, o povo em redor trouxe muitos doentes a Jesus. E entre esses doentes, até algumas pessoas possessas, e Jesus então expulsa deles os espíritos malignos, né? Jesus teve que estar diante de alguns possessos e fazer a expulsão desses espíritos malignos que estavam nessas pessoas. Jesus então chega até a casa de Pedro e encontra a sogra dele muito doente, né? E o texto aí nos diz que ela estava com febre, né? Com muita febre, e as pessoas rogaram por ela a Jesus, pedindo que curasse a sogra de Pedro, né? E Jesus então repreendeu a febre e aquela senhora levantou-se como se nada tivesse acontecido, né? Como se não tivesse, como não estivera doente. E no versículo 39, nós vimos que ela se levantou e servia-os, né? E assim, estes sabiam que ele era o Filho de Deus e bradavam mediante as vozes de suas vítimas. As pessoas que estavam ali possessas, né, que também Jesus curou e fez o milagre, começaram a gritar em voz, né, que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus então mandou que se calassem, não deixando que as pessoas que estivessem ali, a multidão que estava ali com ele,
pensassem que as vozes que estavam dizendo que esse era o Filho de Deus, que essas vozes fossem divinas. Jesus então ordena que se calem. E as pessoas, vendo o grande benefício que era a presença de Jesus, pediu para que ele continuasse ali com eles, né? Pediu que permanecesse ali, mas Jesus não deu lugar à tentação da admiração do povo pelos seus milagres, né? Jesus muito bem poderia ficar ali e desfrutar, né, de todos os benefícios, né, se deleitar das coisas boas que poderiam ser oferecidas a ele pelos feitos, né, dos milagres, mas Jesus não deixou que os milagres ocupassem o primeiro lugar do seu ministério, né? Sabia que em toda parte o povo precisava de algo mais importante, que era dos seus ensinamentos. Em um momento no ministério de Jesus, né, a multidão o seguia e ele então se vira para a multidão e diz: olha, vocês me seguem pelo pão que sustenta e não pelo pão que é da vida eterna, né? As pessoas o seguiam apenas por interesse, né? E ele sabia, né? Que o objetivo dele aqui não era apenas em fazer milagres, né? Em apenas multiplicar pães, mas sim propagar o reino de Deus. Esse era o principal objetivo, né? Em comunicação com o Pai, mostrou seu plano. É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. Isso está lá registrado no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 43. Ou seja, o objetivo era pregar as boas novas do reino de Deus, do reino do Pai, e não apenas milagres, né? Fazer milagres. Já pregara o evangelho ao povo de Cafarnaum, confiando-lhes sua divina autoridade por meio dos sinais que eles acabavam de ver. Várias curas, vários milagres Jesus fez em Cafarnaum. E agora precisava dirigir-se a outros povoados que ainda não tinham ouvido as boas novas da vinda do Messias. Jesus precisava fazer isso. Era o seu ministério, era o ministério para o qual ele fora designado pelo Pai. Quando foi lá, uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus, né? As pessoas estavam em volta sedentas de ouvirem a palavra, né? Qualquer milagre dele autenticaria o seu ministério. Não é difícil concluir que o mais necessário era que o povo ouvisse a palavra de Jesus. Isso era o necessário, né? E Paulo, lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, ele diz, olha, pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina, né? O importante era que o reino de Deus fosse pregado. Jesus reforçou a pregação aos presentes em sua palavra final, logo antes dele subir aos céus, né? Ele disse: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Isto está registrado lá no livro de Atos, no capítulo 1, verso 8. E serão minhas testemunhas em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Esse também é o objetivo da nossa mensagem, né?
O ministério nosso deve ser esse de pregar a palavra de Deus em todos os lugares, em todo o tempo. A Bíblia, o texto nos diz lá de 2 Timóteo, em tempo e fora de tempo, né? Portanto, sejamos fiéis testemunhas de Cristo, com amor e dignidade, e sabendo, irmãos, que o maior milagre de Jesus foi a nossa redenção. Esse foi o maior milagre. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar sabedoria de entendermos a sua palavra, que os nossos corações estejam sempre abertos a ouvir a palavra de Deus, internalizar isso na nossa vida e nós possamos ser não apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. Amém.